ouvindo também o presbítero Fernando. Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos concedido, de estar conhecendo mais a nossa pastora, o pastor. Graças a Deus, para nós é uma honra, irmão? Que Deus continue assim abençoando o nosso pastor Genário, nossa irmã Deja, que para mim foram uma bênção, E eu creio que Deus vai continuar abençoando nesse lugar. Graças a Deus. Graças a Deus, que Deus assim abençoe de forma maravilhosa. Nós com o Fernando. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, é um prazer essa noite para que estamos reunidos nessa tradução de posse. Louvamos a Deus pela vida dos pastores que se encontram aqui, os presbíteros, nosso irmão Genário que está saindo e o pastor Rivelino que está chegando. Talvez você não entenda, mas esta é a obra do Senhor, é feita desta maneira, Glória seja dada no nome do Senhor. Para não tomar tempo, gostaria de ler aqui no livro do profeta Isaías 45, 6, que diz: E um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. Que Deus em Cristo nos dê vitória e ajude-nos de uma maneira santa e poderosa. Graças a Deus, meus amados irmãos, nesse momento nós queremos trazer um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, que não quero também me estender muito, até porque entendemos que existem irmãos que vieram de longe, e querem e precisam retornar. Louvado seja Deus. Pastor Genário, por certo, não retorna mais hoje, pastor? Ok. Meus amados, isso é normal na vida do pastor. Um tempo em um campo, depois será levado para outro. A igreja já sabe realmente que isso acontece. Temos que agradecer a Deus pela vida de homens com as suas respectivas famílias que têm escolhido para servir ao Senhor em onde quer que Ele enviar. Pastor Genário, que por aqui passou como pastor presidente deste campo, trabalhando, lutando para fazer o de melhor para a obra de Deus. É bem verdade que nós nunca iremos ser 100% em tudo, mas entendemos que, por certo, chegou o tempo do pastor Genário prestar o serviço na obra de Deus em uma outra localidade. Assim sendo, Deus então prepara o pastor Rivelino com a sua família para estar aqui, pastor Rivelino, nesta localidade, aqui neste povoado, nesse distrito, para fazer a obra de Deus. O que nós desejamos é que o Senhor os abençoe de forma poderosa, de forma maravilhosa. Pois a Bíblia nos diz que Deus deu pastor para a igreja. Então a igreja, ela não pode ficar sem ter um pastor, porque a igreja é o rebanho, é a ovelha do Senhor, e a ovelha precisa de pastor para cuidar, para pastorear, para conduzir. Então é neste sentido que a nossa convenção está designando o pastor Rivelino e a sua esposa, a sua família, para estar aqui nesta igreja, neste campo, para juntamente com o ministério, com a igreja, trabalhar, fazendo a obra do Senhor Jesus. Eu entendo e quero crer que estes obreiros darão as mãos
ao pastor Rivelino e a sua família para fazerem a obra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, quando aqui em Josué escreve dizendo, como diz a palavra do Senhor, Josué no capítulo 1, assim diz, a partir do primeiro versículo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hetitas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca desampararei. Pastor Rivelino, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido e por onde quer que andar, não te deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, entendemos que a igreja do Senhor Jesus, ela deve ser cuidada. A Bíblia diz que Deus, então, levando Moisés, e eu quero aqui então parafrasear dizendo: Deus levou o pastor Genário para a cidade de Campo Alegre de Lourdes, para que lá ele possa cuidar da igreja, zelar da igreja, amar a igreja, porque pastor Genário e pastor Rivelino, que ora chega para tomar conta desta igreja. A igreja, ela é uma propriedade de Deus, e como propriedade de Deus, ela deve ser zelada, amada, cuidada. Com este objetivo, Deus está trazendo você para este lugar. Pastor Rivelino, por certo, a diferença de região é grande, mas o que existe em Campo Alegre de Lourdes, existe aqui em Delfino, que são almas preciosas para Deus. E é com este amor no coração, amor pelas almas, que nós devemos então cuidar da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Josué, dizendo: Josué, você deve então cuidar deste povo. Pastor Rivelino, para cuidarmos da igreja, o Senhor nos entregou duas armas. Uma é a palavra e a outra é a oração, porque através da Bíblia que nós ensinamos a igreja, alimentamos a igreja, através da oração falamos com Deus e Ele nos orientará tudo quanto devemos fazer. A igreja do Senhor Jesus é conduzida através da oração, do joelho. Quando as coisas estão difíceis, dobramos os joelhos, as madrugadas, se 2, 3, 4, não sei que hora, depende da nossa necessidade, o hábito de oração. Mas vamos conversar com Deus e perguntar ao Senhor:
em todo tempo, Deus terá uma orientação e uma saída para nós. Às vezes as portas se fecham, os caminhos terminam, mas saiba que o nosso Deus é aquele que abre porta onde não tem e cria caminho aonde não existe. Igreja do Senhor Jesus aqui em Delfino e todo este campo, obreiros, abracem o pastor e a sua família. Abracem, amem, cuide, zele. E vocês serão grandemente recompensados por Deus. Glória a Deus. Glória. Que os obreiros que já são experimentados nesse trabalho, acostumados a trabalhar neste alto sertão, que todos nós conhecemos, a obra de Deus, por certo, se expandirá, mas depende de cada um de vocês. Depende de cada um. Faça a sua parte, dê as mãos, unam-se, e por certo, Deus orientará o pastor Rivelino em todo o trabalho que tiver que ser feito. Então, pastor Rivelino, usa a palavra de Deus, usa a Bíblia. A Bíblia, ela é o pão que alimenta as ovelhas. Ovelhas do Senhor Jesus se alimenta com Bíblia, se alimenta com a palavra de Deus. Porque carne, feijão e arroz, esse povo tem muito em casa, mas às vezes a Bíblia é pouca, mas você tem a palavra do Senhor, que ao chegar nesta casa, este povo vem para ouvir a palavra, para ouvir uma dissertação da Bíblia Sagrada, e eles esperam de você, assim como o pastor Genaro, por certo, durante o tempo que aqui passou, cuidou da igreja, ensinou, orientou, porque como pastor devemos procurar os melhores caminhos para conduzir as ovelhas, e o melhor caminho é a palavra do Senhor Jesus, o melhor caminho é a oração, é o jejum, é a consagração. É verdade. Então que Deus continue abençoando em nome de Jesus. A convenção do pastor Genário lhe agradece pelo trabalho que aqui realizou e deseja sucessos no seu trabalho. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Rivelino, a nossa convenção, diante de um trabalho gigantesco que existe em todo esse estado da Bahia e fora dele, a convenção lhe deseja sucesso neste campo, lhe deseja que você seja vitorioso, que Deus te abençoe, que você cresça. Desejamos ver as boas notícias e o grande sucesso do trabalho de Deus aqui neste lugar. Então que Deus te abençoe de forma poderosa, de forma maravilhosa, em nome de Jesus. Quero neste momento estar convidando aqui o pastor Rivelino e a sua esposa, por favor. Aleluia. A esposa do pastor Genário, irmã Dejanira. Irmãos, aqui está este casal, pastor Genário e a nossa irmã Dejanira. Passaram aqui 4 anos e 3 meses. A irmã Dejanira, muitas vezes, durante esses 4 anos, aqui orando, com essas irmãs do círculo de oração, aconselhando, visitando, por certo criou um grande vínculo de amizade neste lugar. Muitas vezes os conselhos, as orientações
as irmãs quando assim precisava. Foi o trabalho, irmã Jocilene, da nossa irmã Dejanira, aqui neste lugar. Uma coisa que a nossa irmã Dejanira não vai poder passar para você foram as amizades que ela construiu aqui. Isso a irmã vai começar a partir de hoje uma nova amizade com o povo deste lugar, com a igreja, com as pessoas amigas. Você vai estar construindo, né? Então, a irmã Dejanira usou sempre a Bíblia para ensinar essas irmãs, para orientar no ciclo de oração, chorar com elas, no momento da dificuldade, no momento da dor, porque a esposa, ela é parte do ministério do pastor. A esposa precisa ser essa esposa amiga, e vocês sabem muito bem. Então, a nossa irmã Dejanira, que muito lutou com essas irmãs e trabalhou aqui no ciclo de oração, Deus abençoou de forma grandiosa. Ela quer passar para você nessa noite essa responsabilidade, a responsabilidade do ciclo de oração, de estar visitar com essas irmãs, de orar, de sentir realmente a necessidade de cada uma. Então a irmã Dejanira, ela quer passar, transferir toda essa responsabilidade para a irmã Jocilene nessa noite. Sabe por quê? Porque lá em Camporé de Luz você fez isso. Receba a irmã Dejanira. E ela não pode andar com duas cargas porque é muito pesado. Empreste sua Bíblia, por favor. Pois não. Nesse momento, irmãos, a nossa irmã Dejanira, de uma forma simbólica, através da palavra de Deus, transfere para as mãos da nossa irmã Jocilene a responsabilidade, minha irmã, do círculo de oração, a responsabilidade do trabalho de senhoras aqui neste campo, não só em Delfino, mas como em todas as congregações. Por favor, receba. Que Deus te abençoe, que tu seja bem sucedida nesta igreja. Eu tenho certeza que essas irmãs saberão lhe entender, lhe compreender, e nas horas difíceis você tem Jesus para conversar, e tem também o pastor Riverino, que é o teu esposo. Mas essas irmãs saberão lhe entender muito bem. Que Deus abençoe de forma poderosa, de forma maravilhosa, em nome de Jesus. Irmãos, no dia, ou seja, há 4 anos e 3 meses, o pastor Genário foi pela convenção empossado aqui neste campo. Lutou, trabalhou, desbravou, fez o quanto pôde, andou neste campo de dia, de noite, de carro, de moto, e assim sucessivamente. Eu acredito que fez o quanto pôde. Se você sabia e podia fazer, mas não fez, é problema seu. Mas eu acredito que você fez o quanto pôde, tá? Então, e usando a Bíblia para ensinar a igreja, para orientar, para cuidar. E há 4 anos e 3 meses que o pastor Genário recebeu esta igreja das mãos da convenção, e nesta noite ele transfere para as responsabilidades do pastor Riverino. Como foi me entregado o trabalho desta noite como pastor presidente da convenção, representando nessa noite aqui, vamos entregar ao pastor Riverino a responsabilidade do campo daqui de Delfino. Nós entregamos nas tuas mãos a igreja do Senhor Jesus, para você cuidar, amar, zelar. Receba das mãos da convenção esta igreja. O trabalho é árduo, porém é gratificante. Então saiba cuidar desta igreja
e esta igreja te amará.